ela começa o poema: eu perdi o bolo de cenoura da vovó. Ou seja, foi a primeira percepção, quando criança, de perda. Então, envelhecer é uma sequência de perdas. Você vai de perdas afetivas, de perdas... Aí tem um determinado momento que ela vai, na adolescência, ela sugere que aquilo é a vida. Então, eu perdi as férias de verão na praia. Aí depois eu perdi aquilo que era a ilusão da primeira paixão. E aí ela vai até o momento que ela fala que perdi a vontade. Aí acaba o poema. Perdi a vontade. Tá? Os japoneses têm uma expressão sobre a justificativa de você permanecer vivo depois de um certo momento, porque o seu amigo Fantoni adorava que eu sempre falo a mesma coisa, que um idoso é, antes de mais nada, um sobrevivente. Ele sobreviveu a todas as adversidades que na vida, porque ninguém envelhece sem ter tido infecções, sem ter tido... Então, você vai sobrevivendo. Você vai... É uma seleção darwiniana de sobrevivência. E chega num determinado momento, qual a grande diferença do que se chama o grande longevo para o longevo? É motivação, razão. É isso aí. É o Ikigai, que é razão para viver. Ikigai, que está tão forte aí. É a razão para viver. Razão para viver. Essa razão para viver pode ser ter uma diversidade. Tá? Eu tenho um exemplo muito legal disso, de uma senhora que ela, quando uma das filhas teve uma neoplasia, a filha dessa senhora teve um câncer de mama, e essa senhora, na época, tinha 85 anos. E era uma senhora diabética, de mais de 40 anos de diabetes, e que tinha uma neuropatia diabética. Ela tinha, em função de 40 anos de evolução da diabetes, uma doença que limitava o deambular. Quando a filha teve o câncer de mama, ela melhorou a marcha. No transcurso do tratamento do câncer de mama desta filha, a filha teve um AVC. E quando a filha teve o AVC, ela melhorou a marcha inacreditavelmente, porque ela queria, inclusive, ajudar a dar banho na filha. Então, você vê que a adversidade pode ser um fator estimulante, né? Razão para viver. O que vai fazer a diferença de um octogenário isolado, de um octogenário que tem uma estrutura de apoio, que seja familiar, que seja externa, que seja um cuidador? É esse octogenário sentir que, quando ele acorda, o dia não vai ser tão chato quanto o anterior. Tá? Que ele tem algo que o motive. Então, a diferença, biologicamente, todos nós temos razão para viver 100 anos. Nenhum de nós. Aquilo que eu estava contando para vocês há pouco lá, né? Quanto mais eficiente eu for como suicida, mais breve vai ser minha vida. No sentido estritamente biológico, a gente tem, por conta das duplicações celulares, aquela história da telomerase, do telômero. Desde que nascemos, a gente tem células que se renovam. Todos os nossos órgãos passam por turnover, por renovação. Então, o que faz com que eu tenha uma renovação mais veloz? Predomínio de células que fazem a estrutura daquele órgão renovar rapidamente. Quando eu vou envelhecendo, no transcorrer da vida, eu vou encurtando o telômero. Esse encurtamento do telômero vai fazendo com que os processos de mitose e meiose, em especial a meiose, sejam mais lentos. Então, eu vou renovando com menos regularidade, e isso faz a degeneração de tecidos. Quando eu tenho uma doença, o que caracteriza uma doença? Uma mutação, uma alteração. Quando eu tenho um tumor, por exemplo, eu tenho células atípicas que vão destruindo as células que o circundam. É um processo de mutação. Quando a gente tem uma doença neurodegenerativa, todas as doenças neurodegenerativas são sempre precedidas por processo inflamatório. Tá? Então, esses processos inflamatórios que agridem fazem com que eu tenha mutações, e as consequências das mutações em vários pontos vão fazendo com que aquele órgão
degenere. Então, a degeneração é nada mais do que um processo supostamente evitável. A gente pode tentar intervir no telômero, mas não é o melhor caminho para a intervenção, porque se eu intervir no telômero, eu vou permitir que, em tendo uma mutação que eu não conheça, ela também progrida. Aquela história que eu falei, que há 20 e poucos anos atrás, um grupo em Nova York tentou fazer um processo biológico de extensão do telômero, né? Não sei se isso pode ser de uma forma mais simplificada. O telômero, quanto mais curto, menos eu renovo. Então, se eu estendo e conseguiu-se modelo animal, você estender para 25% o tempo de vida de modelo animal, animais desenvolvidos exclusivamente para... Você faz por replicação de células, você cria ratinhos de laboratório que você pode estender em 25%. Então, supostamente, você conseguiria fazer isso em qualquer outro ser vivo. Tá? Hoje, essa questão do telômero, inclusive, é feita em tecnologia para geração de animais para abate. Você consegue alterar o telômero desses animais, e aí você tem um tempo de vida para abate diferente. E aí você consegue... Eu queria até... Não, mas a gente já está gravando. Não sabia. Tá ótimo. Já está ótimo. Não. Eu queria até... Porque ficou parecendo aqueles filmes que já começa já em ação, né? Os filmes de ação mais hollywoodianos, né? Então nós já começamos já um alto nível. Até antes da gente prosseguir, eu queria fazer uma pergunta. Por que o doutor Eduardo Vasconcelos resolveu ser médico? Bom, vamos lá. Uma parte considerável da minha vida, eu morei com meu avô. Meu avô era uma espécie de... um verdadeiro patriarca, um homem da época dele. Nasceu em 1912, interior de Minas Gerais. Uma visão típica de um homem daquela época. E um homem que pautou sua vida pela ética, pela coerência, porque o mais importante na vida é você ser coerente. Você pode estar até equivocado, mas ser coerente. Meu avô sempre foi um homem muito coerente. E num determinado momento, eu morei um período da minha adolescência com ele. Meus pais moravam aqui em Belo Horizonte e eu estava me tornando um adolescente meio rebelde, e eles me mandaram morar uma temporada em Brasília com meu avô. A começar, eu tinha cabelo comprido. Na hora que eu cheguei, meu avô... Não consigo imaginar. Não, eu tive cabelo comprido até. Fotos. E aí, no primeiro dia que eu cheguei de cabelo comprido, ele olhou e falou: vamos ao barbeiro? Eu fui, sem pestanejar, sem questionar. Porque ele era uma pessoa coerente com suas visões de vida. E um dia eu estava fazendo o ensino médio, se eu não me engano, segundo ano, que na época chamava científico, né? E ele falou: você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer da vida? Eu falei: vô, eu estava pensando que eu gosto de ler, eu gosto de falar e de escrever. De repente eu posso virar político, de repente eu posso virar advogado. Ele falou: não, tem uma profissão que você não é acolhido na sala, você é acolhido no quarto. Então é uma profissão que você toca nas pessoas, você muda a vida das pessoas. Essa profissão é médico. Aí pronto, foi tomada a decisão. E quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha já uma convicção que eu ia tratar de idoso, porque eu tinha um idoso de modelo. Uma gratidão até, né? Não só, era uma inspiração. Inspiração. E posso dizer que quando eu terminei a faculdade de medicina, não existia... Eu graduei no Rio de Janeiro e não existia residência e nem curso reconhecido pelo MEC de geriatria no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília. O único lugar que tinha era em Porto Alegre. E eu, durante o curso de medicina, fiquei muito próximo de uma professora
que foi possivelmente a maior diabetóloga que o Brasil teve. Era uma senhora nascida em Santa Catarina que chamava Ingeborg Christa Laun. Eu era muito próximo, fui monitor da cadeira da doutora Ingeborg na graduação, acompanhei no consultório, fui estagiário dela. Quando eu fazia internato, eu ficava metade do tempo no Hospital dos Servidores acompanhando a doutora Ingeborg. E a doutora Ingeborg tinha me convidado para fazer a prova de residência no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, em endocrinologia, que era a área que ela atuava, ela era diabetóloga. E um dia, já assim, próximo ao período que faria a prova, que era dezembro, eu tinha me formado em julho, e aí a prova seria em dezembro, e eu passei esses meses acompanhando a doutora Ingeborg, e tudo certo, para que eu fizesse a prova. Aí eu falei, olha, doutora Ingeborg, eu descobri que tem um curso de geriatria em Porto Alegre, e eu estou indo para lá. Ela falou, mas isso é uma loucura. Não existe essa especialidade. Eu falei, existe. Ela é reconhecida pelo MEC. Tem há mais de 15 anos que existem médicos certificados e com título especialista nessa especialidade. Só não existe a residência aqui no Rio de Janeiro, mas existe em Porto Alegre. Só não existe cursos no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas existe reconhecido pelo MEC em Porto Alegre. Ela falou, não, você vai desistir disso. Bom, acabei não desistindo, né? Era um projeto. Fui para Porto Alegre e, como gratidão à Ingeborg, eu fiz mestrado em clínica médica em geriatria em Porto Alegre. Tinha feito a especialização em Porto Alegre e, quando fui fazer o doutorado, eu tinha feito aplicação para a Unifesp, para fazer em geriatria na Unifesp, e fiz no Rio de Janeiro, na UFRJ, em endocrinologia, só para agradecer ao doutor Ingeborg, e a convidei para presidir minha banca de doutorado, porque era uma forma de gratidão pelo que ela me fez na graduação. Tá? Então, eu tive um desvio aí no caminho, mas era uma gratidão que era necessária. Poucos anos depois, ela veio a falecer. A sua carreira foi pautada, então, na verdade, por exemplos, né, doutor Eduardo? Acho que na vida, a maioria de nós segue exemplos. Eu sou relativamente otimista com relação a jovens, porque eu acho que o que eles mais precisam são exemplos. Eu posso dizer que, na minha formação médica, eu tive maravilhosos exemplos e modelos a seguir. Eu tive um professor na graduação que se chama, ele ainda é vivo, o Raimundo Gama, em que ele é nordestino, maranhense, foi para o Rio de Janeiro a fazer residência e ficou. E ele permanecia sempre na enfermaria, na Santa Casa, na 6ª enfermaria da Santa Casa, que é a enfermaria da clínica médica. E um dia eu era estudante, devia estar no 5º período, ele falou, menino, eu vi que você sabe fazer exame físico. Aí eu falei, professor, que bom. Ele falou, não, só que deixa eu te ensinar como que a gente trata a gente. A gente trata a gente botando a mão. A gente trata a gente olhando no olho. Ele foi, e eu realmente aprendi a ser médico com Raimundo Gama. Depois teve a Inge, que era um exemplo de dedicação, uma dedicação até extrema, porque a Ingeborg vivia medicina 24 horas por dia. Tive a sorte de ser aluno do Yokio Moriguchi em Porto Alegre. O professor Moriguchi foi o introdutor da geriatria no Brasil. E é um fato muito curioso, o professor Moriguchi veio para o Brasil sem saber falar português. Ele era japonês, já reconhecido internacionalmente. Tem um fato curioso sobre a vinda do professor Moriguchi. Ele é um japonês católico. Existiam algumas ilhas em que os portugueses chegaram na época das navegações, e aí uma dessas ilhas foi uma ilha que martirizaram vários portugueses que eram padres e freiras, e houve uma cerimônia no Vaticano para a canonização dessas pessoas que foram martirizadas, e o professor Moriguchi foi representando o governo japonês porque ele era católico. E quando ele chegou, no dia que ele chegou, o Papa morreu, e aí não teve a cerimônia, e ele estava perdido lá no Vaticano, conheceu o Dom Aloysio Loscheider, que era um cardeal porto-alegrense, que o convidou para dar aula na PUC em Porto Alegre, e assim ele veio. E assim começou a geriatria no Brasil. Foi o primeiro curso de geriatria, foi uma parceria da JICA, que é a Agência Cultural do Japão,
com o governo brasileiro para fazer um curso de geriatria. Ele começou montando um curso e montou um curso latino-americano de geriatria. Foi o primeiro curso de geriatria da América Latina. Tá? O professor Moriguchi era um desbravador, né? E uma figura extraordinária. Eu me lembro de uma frase que ele dizia: geriatria, 3 coisas: fisiológico, patológico e coisa ridícula. Basicamente, o que ele queria dizer com isso? Naquele português ruim de um estrangeiro esforçado para aprender a falar uma língua difícil, o que o professor queria dizer com isso? Ele queria dizer que aquilo que não é biologicamente inerente ao envelhecimento é doença. E se você não trata aquilo que é doença, você está fazendo o que ele chamava de coisa ridícula. E ao contrário, se aquilo que é inerente ao envelhecimento você trata, que é o que é fisiológico, você também está fazendo coisa ridícula. O essencial no envelhecimento é saber diferir o que é biológico daquilo que, apesar de predominar com a idade, não é biológico, não é fisiológico. Ele está falando aqui alguma coisa sobre prevenção nesse caso? Total. Eu me lembro uma das aulas do professor Moriguchi, em que ele sempre é comum você ouvir: quando eu devo procurar um geriatra? Segundo o professor Moriguchi, no 3º dia da sua vida, né? Porque a partir dali você já começou a envelhecer. Tá? Então, o processo de envelhecimento é aquilo que a gente estava falando. Todos nós temos fases de renovações celulares. Vamos dar um exemplo do osso. A estrutura óssea, as pessoas imaginam que o osso seja uma coisa estática, mas o osso, na verdade, é uma célula em constante renovação. A gente tem uma célula formadora de osso, que é o osteoblasto, e uma célula destruidora de osso, que é o osteoclasto. Em determinados momentos, há um predomínio do osteoblasto, porque você vai formando o osso. Esse fato ocorre até atingirmos o pico de massa óssea, que ocorre provavelmente em torno do final da puberdade. A partir daí, você cria um platô de estabilidade, que as células se renovam na mesma faixa. Esse platô de estabilidade vai até por volta dos 35 anos, quando começamos a predominar o osteoclasto em detrimento do osteoblasto. Então, a gente começa a ter déficit. Esse déficit se acentua, no caso feminino, em função da diminuição dos hormônios ovarianos, em especial o estradiol. Tá? Então, essa diminuição vai fazendo com que haja maior propensão à osteoporose. Osteoporose, teoricamente, é uma doença da infância, porque você formou o osso, você só forma osso até o final da puberdade. Então, é o momento que você deve dar o mais impacto, dar a maior oferta de cálcio. Então, você pode evitar que ela venha acontecer na frente. Crianças que não fazem exercício físico de impacto são crianças que vão adquirir um pico inferior àquilo que geneticamente foram predispostos. E que você pode intervir no processo de renovação com low turnover, com baixa renovação óssea. Então, se você avalia a densidade óssea de uma pessoa aos 40, aos 45, você viu o status ósseo, repete essa avaliação de uma mulher aos 50 anos, você tem condição de atuar para que aos 60, aos 70, ela não seja uma candidata à fratura. Então, da mesma forma, você tem milhões de ações que podem ser feitas. Então, a maioria das doenças degenerativas são doenças evitáveis que você chegue a fatos. O que a gente tem que fazer? Hoje, nos recursos que dispomos em medicina, nós podemos evitar muitas das degenerações e, principalmente, minimizar o dano que elas venham a causar na vida dessas pessoas. Tá? Tudo isso hoje é absolutamente acessível. O que acontece com a maioria das vezes? Além do desconhecimento, porque hoje nunca se teve acesso a tantas informações, mas há uma dificuldade de filtro de informações de boa qualidade e informações não tão boas. E há também a questão de recursos. Alguns tratamentos são mais onerosos do que outros. Eu vou dar, só que a gente começou a falar em degenerações, eu vou dar um outro dado importantíssimo. A ASCO, a Associação Americana de Oncologia, no ano de 2024, agora, ano passado, tá, num guideline, num consenso da ASCO, mostrou que nos Estados Unidos da América, no ano de 2024, você tinha 80% das neoplasias curáveis. Ou seja,
as intervenções disponíveis no momento conseguem curar 80% dos cânceres nos Estados Unidos. Ah, você vai falar, cura? Sim, cura. Não está se falando só de evitar ou que haja metástase. Cura. Tá? Você tem hoje recurso. Só que depende do momento de intervenção. Quanto mais precoce for essa intervenção, maior probabilidade de... menos chance de você vir a ter recidiva, menos chance de você vir a ter metástase, menos chance de você... Tá? Maior probabilidade de cura. Quando a gente fala em doença neurodegenerativa, todas as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, são doenças precedidas por mutações de proteínas. Tá? Semana passada, eu estava no Alzheimer Association International Conference, foi em Toronto, tá? E vim assistir uma aula extraordinária sobre micróglia ou micróglia. A micróglia é um microfragmento na neurotransmissão e é o principal agente que sofre mutação quando dá inflamação. Quando você tem a neuroinflamação, a alteração da micróglia vai fazer com que haja mutação de proteínas que estão presentes no líquor, o líquido que todos nós temos na medula, e essas proteínas vão desencadear a doença de Parkinson. A mutação dessas proteínas pode desencadear a doença de Alzheimer ou as outras taupatias, que são as outras demências que não Alzheimer. Tá? Então, essas ações são detectáveis hoje. É possível que você previamente e em ocorrendo uma alteração, você tem possibilidade de algumas intervenções para minimizar. Só que no sentido preventivo, quais são os agentes que levam à mutação? É um somatório de situações modificáveis. Tá? Vamos lá. Vamos falar claramente de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer tem 14 gatilhos modificáveis. Tá? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial, dislipidemia, que é colesterol e triglicerídeo elevado, você tem baixa acuidade auditiva, você tem poluição ambiental, você tem estresse, você tem apneia do sono, que é um fator muito importante, você tem baixa acuidade olfatória, que inclusive precede todo e qualquer quadro. Então você tem fatores que você pode intervir precocemente, que são no somatório de anos formadores de neuroinflamação, vão modificar estruturas proteicas. No caso da doença de Alzheimer, uma proteína chamada beta-amiloide, ela tem 2 peptídeos, o AB40 e o 42, eles vivem em harmonia, uma composição de 7:10. E essa harmonia, quando de um processo progressivo e contínuo de inflamação, ela entra em desequilíbrio. Em havendo uma alteração com um predomínio de 40 em relação ao 42, você tem uma expansão do tecido, da proteína. Em havendo uma alteração com predomínio de 42, você tem uma redução, você tem uma mutação. Em mutando essa proteína, ela migra, porque o espaço no líquor é estreito. Essa proteína migra, inicialmente ela acumula numa região pré-cortical, que chama hipocampo, e posteriormente na região cortical ela vai acumular nos lobos parietais e temporais. E isso vai trazer a perda cognitiva. Tá? Só que, se você, antevendo isso, você pega isso numa fase inicial, você consegue minimizar essa migração de proteínas. Tá? As novas medicações que foram recentemente aprovadas no FDA, tá? Na doença de Alzheimer, nós passamos 20 anos de entre-safra, entre medicamentos. A memantina, que tinha sido a última medicação aprovada, foi em 2003. E aí, em 2023, 20 anos depois, foi aprovado o lecanemab, que ainda não existe no Brasil. E em 2024, o FDA aprovou o donanemab, que é um anticorpo monoclonal, que vai ser lançado no Brasil nesse final desse mês. Tem uma previsão de lançamento para o final do mês de agosto ou início do mês de setembro. Tá? Esses medicamentos que foram aprovados, eles são drogas que atuam minimizando a migração da proteína. Então, naqueles pacientes em que você conseguiu quantificar as proteínas, você pode atuar mudando o curso da doença. Mas existem perspectivas de novas drogas. Nosso Instituto de Pesquisa está em
nós somos o centro coordenador e eu sou o national leader de 2 estudos de uma droga que é um análogo de GLP-1, que é uma classe de medicamentos usados para diabetes, usados para perda de peso, que são drogas com potente ação anti-inflamatória, e essas drogas têm uma ação não glicêmica muito mais eficiente do que a ação glicêmica. Esses remédios, eles desinflamam significativamente, e aí você consegue impedir essa migração da proteína e você muda o curso da doença. Mudando o curso da doença, aquilo que ocorreria em 6, 10 anos, você vai fazer ocorrer em 20, 30 anos e esse indivíduo vai viver com dignidade, sem perda cognitiva ou parcial perda cognitiva. Então, já há condição de você intervir e há condição de, mais do que tudo, tá? Intervenções não farmacológicas. Tá? Este ano foi apresentado um estudo agora, 2 semanas atrás, o resultado de um estudo realizado nos Estados Unidos, que mostrou que a intervenção com atividade física, somente com atividade física, esse estudo foi apresentado agora, 2 semanas atrás em Toronto, tá? Somente com atividade física, você retarda em 5 anos a evolução da doença. E não precisa ser atividade física intensa, ela tem que ser regular. Se eu fizer uma atividade de impacto associado a uma atividade cardio, 3 vezes por semana, no transcorrer da minha vida, eu vou estar retardando. Essas doenças degenerativas. Boa parte dessas doenças degenerativas. A publicação foi agora. Isso foi apresentado há 2 semanas atrás. 2 não, 1 semana atrás. Eu queria fazer amarrar um pouquinho aqui o que a gente foi colocando, doutor Eduardo. Nós começamos falando de alguns aspectos mais abrangentes e agora entramos numa parte mais neurológica. Mas eu vou fazer aqui um contraponto até um pouco poético, né? Como a gente começou falando de poesia. Não, Que é uma aspiração humana que vem desde as nossas mitologias mais enraizadas, o desejo da eternidade, né? E eu tenho certeza que tem muito paciente que bate na porta lá do consultório, da clínica, querendo, com essa quase ideia ancestral de viver para sempre. Mas não é um viver para sempre, é viver bem. Né? É um viver com qualidade de vida. E um outro ponto que eu queria também trazer, que só para a gente começar a amarrar, e foram ideias muito boas, mais cedo a gente estava conversando sobre isso, né? Do quanto que a expectativa de vida humana aumentou. Né? A gente está falando de um mundo, e não é só o caso do Brasil, um país em desenvolvimento, não. O mundo, de uma forma geral, vivia-se ali, em média, até 50, 60 anos, e hoje uma pessoa falece com 80 anos, a gente considera que faleceu jovem, né? Porque existe uma expectativa de ultrapassar os 90, chegar perto dos 100 anos, e isso tem se tornado cada vez mais comum, e a gente escuta já médicos dizendo, a pessoa que vai viver até os 120, 130 anos já nasceu. Né? Então, nós temos essa busca ancestral, essa busca quase que acompanha a história da humanidade de viver eternamente. Nós temos uma recente mudança do nosso padrão de vida que permite a gente viver hoje relativamente muito bem até os 90 anos. Eu posso falar porque o meu sogro, com 85, brinca no chão com os meus filhos, né? E a gente tem já uma expectativa de ultrapassar os 100 anos com uma vitalidade que hoje se encontra nas pessoas de 80. Eu estou trazendo essas informações porque a grande questão não é quanto tempo a gente vai viver, é como nós vamos viver esse tempo, né, da nossa vida, como nós vamos viver isso. A ciência tem trazido muitas respostas, mas como as pessoas estão assimilando isso e o que é necessário se fazer no dia a dia? Você já trouxe uma, atividade física. O que é necessário se fazer no dia a dia para que a gente possa alcançar essa longevidade com qualidade de vida? Eu quero viver até os 100 anos, topo, mas desde que eu viva bem. Eu não quero viver até os 100 anos com nenhum tipo de dependência. Né? Você fala, Rodrigo, você vai viver até os 120 anos. Eu topo, desde que eu possa trabalhar, viajar, estudar, aprender e funcionar. Como? Rodrigo, o mais importante quando se envelhece é manutenção da autonomia. A autonomia é o fator determinante de qualidade de vida no envelhecimento. E como que eu vou manter a autonomia? Tá, eu vou te dar alguns dados para que você entenda um pouquinho e para quem estiver nos ouvindo entenda isso. A autonomia, ela é
graças à minha estrutura de mobilidade. Se eu mantenho mobilidade e capacidade cognitiva, eu tenho autonomia. Então, como eu vou manter a autonomia? Membro inferior é fundamental. Tá? Vou te dar dado. Existem 30 países no mundo hoje, dado de 2025, do começo do ano da OMS. 30 países que a expectativa média de vida ao nascer é superior a 83 anos. Tá? Esses 30 países, o Brasil ainda não é um desses 30 países, a maioria desses países são na Europa. E entre esses países, os 3 com maior expectativa de vida na Europa são Luxemburgo, Suécia e Liechtenstein. Tá? Você vai falar, lugares pequenos, populações pequenas. Sim, populações majoritariamente envelhecidas. Esses países têm mais de 25% da população acima de 60 anos. A maioria da população é idosa. Um quarto. E se você pega a principal causa de morte na Suécia no ano de 2023, foi queda por fratura de quadril. A segunda causa de morte na Suécia, infecção urinária. Você vai falar assim, o que um sueco morre hoje? Primeiro de queda. Então, por que ele vai morrer de queda? Porque ele não vai mais morrer de câncer, porque boa parte dos cânceres são tratáveis em situações de melhor condição. Porque ele não vai morrer de doença cardiovascular, porque a maioria das doenças cardiovasculares são evitáveis. Eu citei para vocês há pouco um dado do professor Valentin Fuster sobre infarto e sobre doença cardiovascular, como elas são evitáveis. A gente pode detalhar isso com mais. E por que o mundo está vivendo esse fenômeno? Esse fenômeno todo é um fenômeno graças ao século XX. O século XX foi o século da longevidade. O grande legado do século XX foi a longevidade. Quando viramos do século XIX para o século XX, nós praticamente não tínhamos diferença da expectativa de vida em relação à Idade Média. Era muito pequena. Foram séculos em que se melhorou infraestruturas urbanas, as relações entre as pessoas, as relações sociais mudaram, porém a expectativa de vida quase não mudou. E no início do século XX, ela começou a crescer. Quando encerrou a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, que era o país mais rico e mais importante do mundo naquele momento, tinha uma expectativa de vida 5 anos maior do que a Inglaterra na Idade Média. Era muito pouca diferença. Só que da segunda metade do século XX para cá, a Inglaterra, até a virada do milênio, a Inglaterra dobrou a expectativa de vida. A maioria dos países de alto índice de desenvolvimento virou o século XX para o século XXI com uma expectativa de vida de maior de 80 anos. Tá? O Japão chegou a 90 anos de expectativa em 1999. Então, o que aconteceu nesses países? Foram fenômenos de ordem social, urbanização, melhora da infraestrutura de esgoto, rede sanitária, acesso a antibióticos, que parou de morrer-se por doenças infecciosas, principalmente bacterianas, né? Vacinas fizeram uma enorme diferença pelas doenças virais. Né? O antibiótico. O antibiótico. A penicilina tem uma história lindíssima sobre penicilina, sim. E vacina também é uma história muito bonita. Mas as vacinas, os antibióticos, diminuíram a mortalidade por doenças infecciosas. A intervenção em doenças crônicas, como a entrada dos antihipertensivos, a entrada da insulina, que também é uma história maravilhosa, lindíssima. A medicina tem milhões de histórias extraordinárias e fruto de pessoas extraordinárias que se dedicaram a isso. Tá? Os europeus têm uma frase fantástica que todos nós somos anões em ombros de gigantes. Né? Porque os gigantes que nos precederam nos permitiram ver mais longe. Mas, voltando a esses fatos, isso foi permitindo que, gradualmente, você diminuísse a mortalidade e permitisse que as pessoas vivessem mais. Esse fenômeno ele não aconteceu simultaneamente no mundo inteiro. Tá? Eu faço parte de um grupo de estudos relacionado ao estudo das doenças neurodegenerativas, em especiais as demências. Nós somos representantes de 20 e poucos países nesse grupo de estudo. Eu estou como representante do Brasil e a OMS estabeleceu o século que a década que nós estamos, de 25 a 35, como a década das doenças neurodegenerativas. Porque há uma perspectiva que até 2050
os próximos 25 anos de onde estamos, 6 em cada 10 diagnósticos de demências ocorram nos países de médio desenvolvimento. E por que eles têm uma preocupação com esses países de médio desenvolvimento? Porque esse fenômeno que aconteceu nos países de alto desenvolvimento nos anos 80, 70 e 90 do século passado, eles aconteceram nos países de médio desenvolvimento na virada do milênio para cá. E a nossa população hoje está em progressivamente longevidade. Quando você pega nos últimos 10 anos, países como o Japão diminuíram a expectativa de vida. Chegou num patamar muito alto e começou a diminuir, porque você tem renovação populacional acontecendo. E nos países de médio desenvolvimento você não tem mais renovação populacional. Houve campanhas de conscientização sobre natalidade, houve uma série de ações, urbanização desses países, acesso a medicamentos. Tudo que aconteceu nos países altamente desenvolvidos aconteceu com a gente 20 anos depois. E esses países são altamente povoados. E esses países têm condição de intervenção parcial. Tá? Porque os países muito pobres, você não tem recursos terapêuticos e de diagnóstico. Mas nesses você tem. Você tem desigualdade nesses países, mas são altamente povoados. Só para deixar claro, nesses países nós estamos incluindo o Brasil. Nesses países. Não, são considerados 4 os países prioritários para as síndromes demenciais pela Organização Mundial de Saúde para os próximos 10 anos. Índia, Paquistão, Brasil e Rússia. Esses 4 países, eles representarão mais de metade das demências nas próximas 2 décadas. Estilo de vida? Por que isso? O estilo de vida associado ao processo de envelhecimento populacional. Porque esses países migraram de hábitos alimentares tradicionais. O brasileiro deixou de comer arroz com feijão, deixou de comer legume e verdura para comer comida altamente processada. Porque se tornou mais barato e mais acessível. Tá? Esse fenômeno de migração de dieta associado a uma urbanização com maior sedentarismo, tá? É um processo inflamatório. Lembra dos fatores modificáveis? São os mesmos, tá? Que desencadeiam essas doenças neurodegenerativas. Então, nós seremos, se não campeões mundiais de demência, nós vamos ficar em segundo lugar, aí, disputando com a Índia e com o Paquistão, violentamente, quem vai ter proporcionalmente mais doentes nessa condição. De degeneração neurológica. Neurodegenerativos. Não, a gente está falando em doença neurodegenerativa. Sim, sim. Tá? Esse programa da OMS é um programa voltado à doença neurodegenerativa. Olha que coisa interessante, né? Porque se por um lado o nosso estilo de vida, nossa evolução está dizendo que a gente está incorporando hábitos que nos fariam viver menos, por outro, a gente tem aí toda a tecnologia, nos mantendo e até elevando o nosso, paradoxo, né? a nossa expectativa de vida. Agora, como é que o futuro, né, o presente e o futuro, como é que ele está nos ajudando no dia a dia? Porque também tem uma coisa, nós não sabemos nos cuidar, né, doutor Eduardo? Então, tudo que individualmente, né, eu não sei o que eu tenho que fazer. Como é que as novas tecnologias e costumes têm nos ajudado ou vão nos ajudar? Como que as coisas têm nos ajudado? Você sair agora e andar pela rua, você vai ver, andando pela rua, pessoas com mais de 60 anos com uma autonomia enorme. Qualquer rua de qualquer cidade do mundo que você for. Mas aqui, você desceu aqui em Belo Horizonte, você andou aqui, nesse quarteirão aqui do lado, você vai ver pessoas com mais de 60 anos andando, com autonomia, fazendo... E outro, não sei se vocês se recorda, mas quando você era criança, uma pessoa de 50, 60 anos era um velho e uma velha. Sim. Odete Reutemann de antigamente e Odete Reutemann de agora. Tá, eu me lembro bem, no aniversário de 50 anos da Vera Fischer, ela pousou nua para Playboy. Perfeito. Tá, os modelos... Isso foi uma revolução. Sim, mas porque os modelos... Uma quebra de paradigma. O modelo do que é envelhecer hoje é diferente do que é envelhecer. Hoje a Letícia Sabatella, com 50 anos, está muito bem, obrigado. Sim, não, hoje a maioria dos sex symbols do mundo são cinquentenários. Sim. Por quê? Porque o mundo mudou sua concepção de envelhecimento. Nós temos um envelhecimento cada vez mais ativo. Tá? Isso é fruto de incorporação, não só até mesmo de conceitos sociais, de estéticos, inclusive, né? Uhum. Eu já ouvi várias vezes mulheres dizendo que homens de cabelo grisalho são mais atraentes do que... eu não sei se isso é uma forma só elogiosa, mas nós mudamos os conceitos de toda a ordem. E, em contrapartida, nós incorporamos coisas muito positivas.
tá? Os exames, a rotina de check-ups, exames complementares, que nos dão diagnóstico em fase inicial, porque quanto mais precoce você atuar em qualquer processo, você vai ter melhor resolutividade. Entretanto, esses países, eles são marcadamente países desiguais. Tá? Há um outro aspecto. Você tem parcela considerável da população brasileira com acesso a recursos de diagnóstico e tratamento compatível com as melhores condições de melhores países do mundo. E uma parcela considerável da população brasileira sem esse recurso. Então você tem que tentar fazer com que isso se torne mais democrático e, associado a isso, você tem que estimular bons hábitos. E isso é possível de ser feito. Eu vou dar um exemplo de um fato que aconteceu nos Estados Unidos há 20 anos atrás. Tá? O Congresso americano votou uma lei em 1999 e que foi aprovada em 2020, então 25 anos atrás, uma lei em que estabelecia normas para alimentos processados. Tá? E estabeleceu que a indústria alimentícia americana teria 5 anos para se adaptar. Isso foi... o Congresso americano... Não, o Congresso cedeu a lobby das empresas de saúde, das seguradoras, lobby das entidades médicas americanas, que mostraram a economicidade dessa redução. Então, você vai pegar um produto que tinha um nível X de sódio e você reduziu. O que estabeleceu? Que a indústria teria 5 anos para se adaptar àquelas novas normas e quanto mais o alimento fosse processado, mais tributo pagaria. E o que naquele momento, e isso não é muito comum nos Estados Unidos, apesar de que os Estados Unidos vêm sofrendo transformações muito grandes nos últimos anos, mas haveria subsídio para alimentos in natura. Tá? E aí proliferou cadeias de health food nos Estados Unidos inteiro. Qualquer um que visite qualquer cidade dos Estados Unidos, você vai ver desde Woolly Foods e Health Food para tudo quanto é lado. Bom, o que aconteceu de imediato? Isso, num primeiro momento, você passou a ter alimento competitivo por um preço acessível, tá? Alimento in natura. Você começou a tornar mais caro o alimento ultraprocessado. Você começou a fazer campanhas intensas sobre os malefícios disso, tanto em mídias sociais quanto em mídia convencional. A população mais jovem aderiu imediatamente a esse conceito. Então, quando você vê a obesidade nos Estados Unidos, você vê que tem uma faixa etária e os mais jovens são menos obesos. Um outro fato que também era esperado, a parcela de população mais culta e com mais renda tem muito menos obesidade. Obesidade nos Estados Unidos é um problema de ordem social. Aqui no Brasil, da mesma forma. Certo. Tá? Em 2020, um departamento de nutrição do HC, do Hospital das Clínicas da USP, através da professora Vilares, mostrou que na cidade de São Paulo, nos bairros mais empobrecidos da periferia de São Paulo, nas escolas públicas, ela fez levantamento em crianças de escola pública. Tá? As escolas dos bairros com menos renda tinham mais crianças obesas. Quanto mais renda a média do bairro, menos crianças obesas. Por quê? Aqui no Brasil ainda é muito mais barato o alimento ultraprocessado. Nós estamos repetindo com 20 anos de atraso aquilo que foi constatado e modificado nos Estados Unidos. Nas últimas 10 anos, exceto no período da pandemia, a diabetes nos Estados Unidos vinha diminuindo. E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos chegou a ser um dos países com maior índice de diabetes na população adulta do planeta. Eles chegaram a próximo a 20% da população diabética entre os adultos americanos. Tá? A média mundial é pouco mais de 11%. Tá? O Brasil tem 14% hoje. Então, nós estamos acima da média mundial e estamos em progressão, enquanto muitos países desenvolvidos vêm fazendo campanhas em contrário. Então, a gente tem condição de intervir também na questão dietética. E um fato que nos Estados Unidos ajudou muito foi destinação de verbas para Elementary School para a educação alimentar das crianças, porque a criança passa a ser um influenciador doméstico sobre os hábitos de compra dos pais. Tá? Então, isso tudo é passível de ser feito. Tá? A mudança de conhecimento sobre processos degenerativos.
Tá? Porque lembra que a gente tem fatores modificáveis, poluição ambiental é um deles. Isso também é passível de se intervir. Agora, melhora a qualidade de sono, você vai melhorar com mudança no estilo de vida. Se você for diminuir, tratar hipertensão, um dos maiores problemas no Brasil é o subdiagnóstico de hipertensão arterial. Nós temos e novamente a gente vem para o mesmo ponto. Quanto menor a renda, mais negligente é no tratamento da hipertensão. A pessoa tem uma concepção de prevenção completamente diferente nesse aspecto também. Né? Nós temos também uma visão muito do paternalismo. Nós somos uma população, todos nós, que gostamos muito do paternalismo de toda a ordem. Não é só do Estado, não. Sim. Qualquer tipo de paternalismo. Isso é quase que o cultural. E aí, você tem que alertar. Já que somos uma população que ela é pautada por essa visão paternalista, então nós temos que ter ações educativas importantes sobre isso. O que significa isso na saúde, exatamente? A ação paternalista, quer dizer, essa cultura paternalista no ambiente da saúde? A pessoa, ela delega ao Estado, ao profissional de saúde, a sua responsabilidade, que deveria ser assumida por si. Tá? A sua ação, ela é predominante em relação a quem te orienta. Certo. E não ficar sempre dependente de orientação, de cuidados de Estado, de terceiros e assim vai. E isso é interessante porque, enfim, as novas tecnologias, eu acho que a gente vem falando muito sobre isso aqui dentro de casa e trabalhando nesse sentido, mostra que o cidadão pode sim tomar sua saúde nas mãos. Então aqui 2 coisas muito simples que o senhor falou. Atividade física só depende de mim. Tá certo? Alimentação saudável é mais barata, né? Se eu for ali no sacolão na esquina, em qualquer lugar. Sim, né? Eu compro... a feira é mais barato que a farmácia. Exatamente. E como é que essas tecnologias de hoje, né, como a gente vem trazendo, estão ajudando, né? As pessoas ele pode vou tomar... te dar exemplo prático, bem prático. Recentemente aconteceu, eu tenho uma paciente nonagenária, que é uma senhora que eu acompanho há alguns anos, e essa senhora tem uma doença do nó sinusal, que é um tipo de arritmia, que leva à fibrilação atrial. Fibrilação é um tipo de arritmia, e essa arritmia é o principal agente formador de trombo, e pode um trombo desse migrar, levar a um acidente vascular cerebral, ou levar a uma incapacidade, pode fazer um tromboembolismo pulmonar, pode fazer uma migração e fazer um tromboembolismo cerebral. Bom, essa senhora estava utilizando um desses devices, um relógio, e durante a madrugada o relógio registrou 2 pausas superiores a 2 segundos. No dia seguinte, o relógio registrou durante a madrugada uma interrupção frequente e fibrilação mais intensa durante a madrugada. Ao mostrar o relatório do relógio, a filha passou por WhatsApp um vídeo do reloginho, do registro do relógio. Baseado nisso, eu solicitei que uma colega fizesse de emergência um ecocardiograma, em que se viu que estava acontecendo um Holter, e que se viu que estava acontecendo aquilo que a gente chama de bloqueio atrioventricular, esse BAV. Esse BAV, ele provavelmente persistindo, em questão de 2, 3 dias, poderia ter um fenômeno, um evento letal. Poderíamos ter óbito, provavelmente. Foi feita uma intervenção rápida, tá? Uma intervenção bem simples, por um arritmologista. E essa senhora, hoje de manhã, eu estava vindo contigo e até comentei sobre isso. Sim. Hoje de manhã, a filha me mostrou que essa senhora estava na roça, na fazenda, que a família dispõe em Goiás, próximo a Brasília, no curral, bebendo leite na vaca lá, feliz, andando, filmando ela, acompanhando bisnetos, levando bisnetos no curral. Então, era uma coisa que provavelmente não aconteceria se não fosse
o recurso tecnológico. Certo. Ou seja, claramente para chegar até os 90 e alguma coisa, ela conseguiu, né? Ela é uma sobrevivente, como o senhor disse, e teve agora, nessa fase da vida dela, ainda a ajuda da tecnologia, que ela nem sonhava em ver alguma coisa medindo no pulso dela, né? Que salvou a vida dela. Né? A tecnologia tem permitido coisas extraordinárias. Eu quero acrescentar um ponto aqui na própria fala do Dr. Eduardo, é a tecnologia aliada à ciência, aliada a um bom profissional. Né? Porque o relógio, enquanto um mecanismo por si só, ele vai trazer as informações, mas não vai trazer a capacidade de uma tomada de decisão. Né? Então, quando a gente alia, entendendo o que o próprio Dr. Eduardo trouxe, né, faz essa tríade, né, de um equipamento tecnológico, de um conjunto de profissionais capacitados e de um embasamento científico, onde você tem essa tríade, a gente consegue ter uma entrega nesse sentido de qualidade de vida, que é o Santo Graal. Talvez a gente esteja falando aqui do Santo Graal, que é a busca eterna pela qualidade de vida por muitos anos, né? De uma forma muito mais eficaz, né? De uma forma muito mais eficiente. E eu acho que é isso que a história conta, né? A história que o senhor trouxe aqui conta isso, porque não é só o dispositivo apitar. É o dispositivo apitar, o médico está preparado para receber aquela informação, ter um embasamento em cima de tomadas de decisões para levar ali um desfecho positivo nessa história. O envelhecimento é um conjunto de circunstâncias biopsicossociais. E se você também não tiver ações conjuntas e amplas, tá? Se você não puder usar recursos tecnológicos e de diagnóstico e de intervenção, você provavelmente não vai modificar isso. Mas, em contrapartida, também existem necessidades psicológicas que têm que estar supridas. O envelhecimento, como a gente disse, é uma sequência de perdas. Envelhecer são perdas, só que são perdas passíveis de intervenção. São perdas em que trazem também em contrapartida benefícios. Porque imagino ser gratificante, eu ainda não tenho netos, mas imagino ser gratificante poder compartilhar momentos com os netos. É com certeza gratificante você ver um tanto de tecnologia que a gente usa sem nem perceber. Hoje de manhã, a primeira coisa, quando você me mandou o endereço, eu olhei, verifiquei a distância que estava, porque eu queria vir a pé, mas aí vi que realmente não dava mais. Belo Horizonte não é assim, não é uma cidade... Mas eu morei aqui pelo menos 10 anos da minha vida, então eu conheço bem BH, mas eu imaginei que era uma distância menor. Eu tinha, mas a graça que era próximo, mas é o próximo padrão. É o padrão mineiro. É logo ali. Quilômetro de base que a gente faz, né? Exatamente. Mas o que eu ia... A gente usa tecnologia a todo momento. Eu pedi um Uber por tecnologia, eu fiz o check-in do voo hoje de manhã por tecnologia, e assim vai. A gente incorporou tecnologia do mesmo jeito que a gente incorpora tecnologia em saúde. Tá? E as pessoas hoje elas ficam se questionando o quanto a IA vai modificar. Com certeza, já está modificando e vai mais. Só que é mais uma ferramenta. Não é um substituto do profissional. Você vai ter que ter profissionais adaptados a essa nova realidade. E o que é mais importante no indivíduo que trabalhe na área de saúde? Trabalhar em saúde, antes de mais nada, não é só uma questão técnica. É também uma arte de convívio humano. Você tem o humanismo que tem que ser mantido, associado ao recurso tecnológico, que cada vez será mais importante. Entretanto, não substitui. Eu fiz essa pequena broma, né, como diz os espanhóis, com a questão do Santo Graal. Mas existe um debate já acontecendo de como que a tecnologia aliada a uma inteligência artificial, aliada a esses recursos, junto com a capacidade da ciência que acumulou conhecimento ao longo dos últimos anos, desde a penicilina, a vacina, passando pela insulina e por todos os recursos de tratamento das doenças crônicas. E agora a gente chega nesse estágio do século XXI, em que a inteligência artificial, entre aspas, se popularizou, né? Saiu da ficção científica e faz parte do nosso dia a dia. E está acontecendo quase que uma revolução silenciosa dentro desses dispositivos. Agora, até fone de ouvido, Maurício, mede indicadores de sinais vitais, né? Bom, e pega tudo, junta tudo e entrega para a gente aqui
O diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo de recursos tecnológicos para diagnóstico de doença neurodegenerativa, tanto doença de Alzheimer quanto as taupatias. Eu falei em taupatias, eu acho que era bom eu explicar o que Por favor. a diferença. Existem mais de uma dúzia de síndromes demenciais que não são Alzheimer. A Alzheimer Association, que é a Associação Americana de Alzheimer, ela afirma que 60% dos diagnósticos de doença de Alzheimer nos Estados Unidos estão equivocados, porque a maioria dos profissionais americanos não faz diagnóstico por biomarcadores, que é um diagnóstico diferencial que você pega, separa o que é doença de Alzheimer das outras doenças. A doença de Alzheimer ela se caracteriza pela redução no líquor ou no plasma. Plasma é sangue, e líquor é o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que circula na medula. A redução da proteína beta-amiloide, porque ela migra, lembra que eu contei? Uhum. E aquele espaço ele é preenchido por uma proteína que chama tau, e quanto mais fosforilada for a tau é dividida em tau e tau fosforilada. Quanto mais fosforilada for a tau, mais eu terei prejuízo cognitivo. Tá? Tem uma história muito interessante sobre um conceito que ainda é muito propagado, mas ele, à luz do conhecimento atual, ele é questionável. Teve um médico que ficou muito conhecido nos Estados Unidos, ele foi possivelmente um das figuras mais comentadas nos anos 90 nos Estados Unidos. Esse médico chamava David Snowden, ele faleceu recentemente, ele faleceu em 2019. O Snowden ele criou o conceito da neuroplasticidade e da reserva cognitiva. E as pessoas hoje falam muito sobre isso, e ainda. Só que o Snowden, à luz do conhecimento da época, ele se baseou num estudo que chama NAN-Study, estudo das freiras. Tem uma congregação de freiras em 4 estados do norte dos Estados Unidos, freiras católicas, a congregação de Notre Dame, que tem no estado de Quebec, que é na província de Quebec, no Canadá, e em 4 estados do norte dos Estados Unidos. Michigan, Illinois, Wisconsin. Bom, essas freiras, o Snowden atendia voluntariamente essas freiras, na condição de, quando morressem, doassem o cérebro para a Fundação Snowden, e ele faria autópsia e estudo desse cérebro. E tinha uma freira que tinha uma história de vida extraordinária. Essa freira era uma pessoa atípica, absolutamente fora do padrão convencional. Ela era filha de uma bailarina com um professor universitário, nasceu em Chicago, e essa freira, quando jovem, foi uma virtuosa do piano, tocava maravilhosamente piano, foi bailarina, entrou na universidade, graduou-se em matemática, fez doutorado em filosofia. Caramba. E fez uma segunda graduação em contabilidade. Era uma pessoa que conhecia arte, matemática. Bom, em um determinado momento ela decidiu ser freira e adotou o nome de Nan Mary. A Nan Mary entrou nessa congregação e virou a prior da congregação. Ela era responsável pela gestão dos conventos e morreu com quase 90 anos, ativa, absolutamente ativa. Qual não foi a surpresa do Snowden quando foi autopsiar o cérebro da irmã Mary? Ele, de todos os 800 cérebros que ele tinha recebido, era o mais atrofiado. Era um cérebro absolutamente impregnado por placas amiloidais. Teoricamente, ela tinha um Alzheimer avançado. A explicação, à luz do conhecimento da época, e eu estou me referindo a 25, 30 anos atrás, porque isso foi em 95, 94, que eu tenho a impressão que a Nan Mary morreu, o Snowden classificou como uma capacidade de neuroregeneração e falou que, como a Nan Mary detinha controle de vários domínios cognitivos, arte, filosofia, matemática, e era altamente ativa, porque ela se sentia, mesmo aos 90 anos, necessária para a coletividade, ela tinha o que ele chamou de reserva cognitiva. Bom, esse conceito, hoje, você tem um conhecimento diferente, porque ciência se constrói a todo dia, e não que esse conhecimento seja equivocado, só que ele não explica plenamente o fenômeno. O que aconteceu?
hoje sabemos que se o indivíduo tem migração da amiloide, mas sem a fosforilação da tau, e hoje é possível, tem exames de sangue que você vê quanto tem de tau fosforilada, existe uma tau que é a 217, que ela leva a um processo mais rápido de perda cognitiva. Então, as subfrações da tau, a tau fosforilada é fruto da nanotecnologia. Isso é um processo recente. Então, há 5, 6 anos, a gente acha que tudo que o Snowden falou cairia por água abaixo, porque se eu quantificasse provavelmente a tau, a NANMARY poderia não ter tido uma fosforilação da tau. E se ela não fosforilou a tau, ela só migrou a beta-amiloide, só atrofiou o tecido cerebral, mas ela não perdeu cognição. Então, muito desse conceito de neuroplasticidade, que é, se vocês olharem nas mídias sociais, vai estar um monte de gente falando sobre isso. Gente hoje e muita especialista, doutor em neuroplasticidade. E vão estar falando também sobre a questão da reserva cognitiva. Tá? Eu vou dar um exemplo concreto da história de reserva cognitiva. Minha equipe, nosso instituto de pesquisa, trabalha com doenças neurodegenerativas. A gente faz estudos internacionais. Nós estamos conduzindo, nesse momento, 4 a 5 dúzias de estudos internacionais simultaneamente, e alguns deles mais ou menos aí, próximo a uns 10 em doenças neurodegenerativas. No Brasil, nós estamos representando, trabalhando em estudos internacionais. E um voluntário que me procurou para um desses estudos, que é um estudo em doença de Alzheimer, esse senhor fez, o estudo exigia o líquor, a punção da medula, ele tinha uma alteração da beta-amiloide, tinha uma alteração da tau, significativa, ou seja, já não era uma doença que estava tão precoce, porque a mutação da beta-amiloide ocorre 5, 6 anos, em média, antes do início da perda cognitiva. Então, esse senhor já tinha uma perda avançada, fez a ressonância, tinha uma atrofia do tecido cerebral e foi submetido na segunda fase do estudo. Para ele entrar como voluntário no estudo, ele teve que passar por essas escalas de testes, que era a aplicação de testes neuropsicológicos. Nossa equipe lá no Instituto de Pesquisa tem 4 neuropsicólogos muito experientes que trabalham conosco há 10 anos em estudos de doença neurodegenerativa, e foi aplicado um teste comum, corriqueiro, que é o Mini Mental Test, que é o mini exame do estado mental. Bom, esse exame é um exame que tem uma escala de 30. Para entrar no estudo, ele tinha que ter, no mínimo, 22. Esse senhor tinha sido professor universitário, autor de livro, desembargador, e uma figura que passou a vida inteira estudando, um homem muito culto. Ele tirou 30 no teste. Ele não pôde entrar no estudo porque tinha que ter menos de 22. Numa conversa com a esposa, eu perguntei, mas a senhora o que acha? Ele não é mais nada do que ele era. Pra você ter uma ideia, ela contou, doutor, nós moramos na mesma quadra, mesma região, em Brasília, há 30 anos. E quase todos os dias, nos últimos anos, desde que ele aposentou, ele saía de casa para ir para a padaria e voltava. Nos últimos anos, ele se perde no caminho, o porteiro tem que levá-lo, trazer. Ele chega na padaria, ele esqueceu por que ele foi lá. Só que esse senhor, quando você pergunta, cite 7 frutas com a letra A, ele cita. Se você fala com ele, em que ano nós estamos? Em que estação do ano nós estamos? Ele fala, nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto é o final do inverno, que termina... Tá. Ele tem, de fato, fragmentos de memória. Então, existe, de fato, reserva cognitiva. E existe, de fato, maior migração da beta-amiloide, ou menor, e maior fosforilação da tau. No caso desse senhor, quando eu fui, depois que ele foi, teve um score muito alto no Mini-Mental, a gente foi ver o resultado da tau fosforilada dele, era moderadamente, ele não tinha predomínio da 217. Então, hoje você tem muitos recursos e você tem que aprender a utilizá-los. Tá? A gente volta no mesmo ponto. Cada vez teremos mais recursos tecnológicos, mais formas de monitoramento de doentes, e cada vez teremos que aprender a utilizá-los melhor. Quando a gente pega esses sensores, esses marcadores de glicemia, por exemplo, tá?
há coisa de 10 anos atrás, a gente quase não usava. Hoje, rotineiramente, eu não tenho nenhum paciente em consultório que eu não use esse recurso. Por quê? Porque eu tenho o momento exato que esse indivíduo faz as hipoglicemias, eu tenho o momento exato em que ele faz picos, e a partir daí eu tenho que intervir modificando dieta, modificando hábitos, e não só modificando o tratamento. Eu posso até mudar o horário de tomada de medicamento, porque existem rotinas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma história, óbvio que eu não vou expor dados dessa pessoa. Tem uma senhora que é minha paciente, essa senhora é octogenária avançada, ela tem 87, 88 anos, e é diabética há pelo menos 40 anos, e comigo ela tem um acompanhamento de mais de 20 anos. Essa senhora, ela tem um hábito péssimo de esconder doce na gaveta do quarto. Então, todos os dias ela tinha pico por volta da meia-noite. E era um desespero. Todas as noites. O sensor, todos os dias, 200, 300, de madrugada. Cheio. Que mistério é esse, né? Cheio de docinho guardado, escondido no quarto. Cheio de docinho escondido. Ninguém na casa sabe que ela comia doce. É criança fazendo de novo. Né? A gente não deixa de ser criança nunca, né? Na verdade, os hábitos se repetem. Existe uma certa romantização do envelhecimento. Todos nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Perfeito. Uma pessoa ela não fica melhor ou pior porque envelheceu. Perfeito. Ela mantém os mesmos hábitos. Pessoas boas serão boas a vida inteira. Sabe que esse tema da demência, eu acho que vem impactando muito a sociedade, né? O medo, né? Porque veio aparecendo mais, nós estamos vivendo mais, então o medo de ser acometido. De um levantamento feito na cidade de Nova York, no iniciozinho dos anos 10 desse século XXI, em que eles fizeram uma enquete com um pouco mais de 10 mil pessoas, o que elas mais temiam. O que elas mais temiam? Você temia o governo, você temia uma guerra. O que elas mais temiam era ter demência de Alzheimer. A coisa mais temida pela humanidade. Isso é tão relevante, doutor Eduardo, que a gente vai querer fazer convidá-lo novamente para fazer um momento aqui só sobre demência, né? Porque de tão relevante que é e como a gente pode, né, detectar cada vez mais, porque está todo mundo realmente preocupado com essa situação, né? Mas, principalmente, o que a gente tem que aprender é aquilo que já está hoje acontecendo. Se nós temos hoje uma progressiva parcela da nossa população já demenciada, nós temos que criar infraestrutura para mantê-los o mais ativo possível. E, repito, envelhecer, o que é mais relevante é manter a autonomia. Mesmo no indivíduo já com uma fase moderada de doença, é possível manter a autonomia utilizando recursos tecnológicos e humanos para isso. Perfeito. Tá? Perfeito. A gente está chegando já no final. Se pudesse falava aqui mais horas aqui, porque realmente é um assunto que existe uma preocupação muito grande, né? A pessoa que vai viver até os 120 já nasceu. E é possível. Eu habitualmente dou uma aula que chama Golden Age in Alzheimer Research. Tá? O que quer dizer isso? Nós estamos vivendo, esse momento, são os anos de ouro da transformação das doenças demenciais. Lembra que eu falei que tinham 20 anos, quase um gap enorme entre os medicamentos que tinham sido aprovados e os atuais. Só que no transcurso dos próximos 2 anos, nós temos 37 estudos em fase 3 que vão encerrar, gerando possivelmente 12 ou 13 medicamentos novos, modificadores de curso da doença. Simultaneamente, nós estamos aumentando o benefício do recurso do diagnóstico muito precoce. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que, para poucas pessoas, tem um médico brasileiro, meu amigo, muito amigo fraterno, que desenvolveu um método de um tablet para percepção de declínio olfatório. Isso precede o declínio cognitivo no paciente com demência. Fantástico. E você usa um tablet que ele exala aromas e você consegue quantificar o momento que ele tem de prejuízo olfatório. Tablet que libera cheiro. Brilhante. É isso aí. Pensei para muitas coisas, muitas finalidades. Bom,
Desculpa. Não, é isso. Eu quero agradecer esse momento, né? Porque foi de um aprendizado enorme. Foi uma né? E a aula gente que faz um curso. Um curso, exatamente, nessa horinha que a gente passou juntos aqui e que certamente vai ajudar muito aí as pessoas a terem essa noção mais clara do que elas podem fazer por elas mesmas, né? Tá. E deixar de ter essa postura simplesmente de esperar o outro, né? Antes de mais nada, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem final é que o envelhecimento tem que ser ativo. E para que ele seja ativo, eu tenho que tomar conta de mim. Tá? Todos nós temos que ser capazes de entender que é possível modificar hábitos. Não é porque eu tenho 60, 70, 80 anos que eu não posso modificar hábitos. O Juscelino Kubitschek tinha uma frase que você não tem compromisso com o erro. Então é fato, nós não temos compromisso Perfeito, com o erro. é isso aí. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado. E É isso. esperamos o próximo. Esperamos o próximo. O próximo já fica já marcado, só vamos definir a data certinho. Foi maravilhoso esse primeiro bate-papo nosso, doutor Eduardo. Muito obrigado. Esse foi um podcast Saúde e Tecnologia, promovido pela Mayla. E a gente tem muito mais para poder mostrar, para poder entregar aí para a nossa audiência, para os nossos parceiros, para os nossos amigos que acompanham o progresso dessa nova startup que promete revolucionar aí o atendimento preventivo, preditivo, com humanização, tecnologia e ciência para todos os nossos pacientes. Muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, doutor Eduardo. Eu que agradeço.